Gravando. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre levantamentos topográficos. Eu sou o professor José Ari Milton, mais conhecido como professor Ari, e vamos a mais essa aula de hoje. Levantamentos topográficos, o conceito. Levantamento topográfico nada mais é do que transferir as medidas do campo para uma representação, que é uma carta impressa ou carta digital. O levantamento é feito por meio de um instrumento topográfico e o produto final transferido para essa carta. O contrário de levantamento topográfico é a locação topográfica, que é transferir as medidas de um projeto elaborado para o campo, para o terreno natural. O projeto está elaborado no papel ou no computador e é transferido por meio do uso de um instrumento topográfico para que no campo ele permaneça fiel ao que é no projeto, ok? Tipos de levantamento topográfico. Quanto ao produto final, vamos lá ver o primeiro. Ele pode ser planimétrico, onde se obtém apenas as medidas planas horizontais, ok? Que são coordenadas, distância, perímetro, direções e área. No exemplo, vocês podem ver aqui uma poligonal do tipo fechada, ok? Com 6 vértices, sendo que o sexto está coincidindo com o primeiro, ok? Poligonal do tipo fechada e suas informações horizontais levantadas, certo? O segundo é do tipo altimétrico. O levantamento quanto ao produto final, ele pode ser também altimétrico, quando se levanta apenas as medidas verticais, que nós chamamos de relevo, ok? Apenas, por exemplo, as altitudes. Aí seria um levantamento altimétrico. E terceiro, ele pode ser planialtimétrico, quando você obtém ao mesmo tempo todas as medidas planas, horizontais e as verticais no mesmo levantamento. Ele é chamado de planialtimétrico, ok? Um exemplo aqui, uma carta com todas as informações planas e do relevo. O relevo está representado aqui por curvas de nível. Vamos lá. Quanto ao método de levantamento. Quanto ao método de levantamento topográfico, ele pode ser primeiro, ele pode ser expedito. Expedito é um levantamento grosseiro realizado no campo ou em uma representação. E ele é caracterizado por ter baixo nível de precisão. O produto final desse levantamento expedito é geralmente um esboço ou rascunho, sem escala. E esse rascunho pode ser feito à mão livre, quando o levantamento foi feito no campo, ou ele pode ser feito por meio de pontos coletados em uma imagem. Aqui vocês podem ver à direita uma imagem no computador e o levantamento expedito feito da cor verde aqui, ok? Ele é grosseiro, serve apenas para informações superficiais. E que tipo de levantamento expedito a gente pode fazer? A gente pode fazer por passo e bússola. A bússola dá a direção do alinhamento e os passos nos dão as distâncias. Você pode fazer com receptor de satélite do tipo navegação, principalmente aquele do aplicativo do celular, que só tem uma frequência. Pode ser feito por levantamento por pontos em uma imagem digital, ou pode ser feito também com uma trena e as direções feitas com base na trajetória do Sol. Ok? Esse é o levantamento quanto ao método do tipo expedito. Vamos ver mais um. Quanto ao método, ele também pode ser feito por triangulação. Quando você divide a área em vários triângulos e calcula a área de cada triângulo, somando essas áreas de cada triângulo ao final. O produto desse tipo de levantamento por triangulação são áreas e distâncias em um esboço. Não é um levantamento preciso, mas ele é menos grosseiro do que o levantamento expedito.
Ele pode ser feito tanto em uma carta impressa, como pode ser feito também no campo com a trena, certo? Esse é o levantamento tipo triangulação. Quanto ao método, ele também pode ser por satélite. O levantamento topográfico pode ser feito por satélite, quando se utiliza um receptor de sinal percorrendo os pontos que você quer levantar, coletando as coordenadas, ok? O produto desse levantamento são coordenadas e altitudes dos pontos. Depois você transforma essas coordenadas em medidas topográficas, que são distâncias, áreas, direções e perímetros. Tipos de levantamento por satélite. Ele pode ser do tipo navegação ou pode ser do tipo geodésico. Quando é que ele é do tipo navegação? Quando você utiliza um equipamento de monofrequência, só tem uma frequência, que é um levantamento grosseiro. Pode ser feito com esse tipo de aparelhinho aqui, receptor, ou com aplicativo de celular. E o outro tipo de levantamento por satélite é o tipo geodésico, que ele trabalha com dupla frequência, esse par de equipamentos aqui bem mais avançado e bem mais caro, e que tem precisão milimétrica, ok? Então, existe uma diferença grande do tipo navegação para o tipo geodésico. Navegação trabalha com uma única frequência e o tipo geodésico trabalha com dupla frequência, certo? Você observa até que ele é apoiado num tripé, tem que centralizar, tem que nivelar, tem que medir a altura do instrumento, inserir os dados no aparelho para poder coletar os dados, ok? Quanto ao método, o levantamento também pode ser do tipo óptico, certo? O levantamento óptico, ele é feito por medidores de ângulo e distância, que contém luneta óptica, ok? Os principais instrumentos são o teodolito óptico, o teodolito nível óptico e a estação total. Você pode ver aqui uma imagem do nível, que nós ainda não usamos, vamos usar ainda. O teodolito eletrônico, que já é conhecido da turma, e a estação total, que é um teodolito todo evoluído. E o levantamento óptico, ele é feito da seguinte maneira. Você levanta no campo obtendo ângulos e distâncias. Você levanta ângulos e distâncias. Na caderneta, você faz os cálculos e transforma ângulos e distâncias em coordenadas cartesianas. E no final, você transforma essas coordenadas cartesianas em medidas topográficas, que são distâncias, perímetro, área e direções. As direções são os azimuths, ok? Esse é o levantamento do tipo óptico, certo? Bom, os levantamentos ópticos podem ser... Tem tipos diferentes de levantamento óptico. Ele pode ser por irradiação, quando de uma única estação do instrumento você consegue visar todo o levantamento que você pretende. Aqui no exemplo ao lado, você tem uma poligonal fechada e a estação sendo feita, a estação do instrumento sendo feita dentro da poligonal, dentro do perímetro dela. E a mesma, uma poligonal parecida com essa, mas você estacionando fora do perímetro, ok? Nada impede também de fazer uma estação sobre um dos vértices, nada impede. Mais usual são esses dois aqui. O levantamento por irradiação, e essa palavra irradiação vem de rádio, que significa raio do círculo, que é aquela medida que vai do centro do círculo até a periferia do círculo. Ele é utilizado para definir o levantamento em que o aparelho alcança todos os pontos que estão à sua volta e ao alcance da luneta, certo? Então, você gira o aparelho e alcança tudo que está à sua volta fazendo as leituras. Esse levantamento é recomendado para áreas pequenas, limitadas ao alcance do instrumento. Geralmente, os instrumentos ópticos, teodolito e nível, ele não ultrapassa 250 metros. Já a estação total consegue uma distância bem maior.
E também é recomendado para áreas isentas de obstáculos que atrapalhem as visadas, certo? Os instrumentos utilizados são o teodolito ou a estação total. E o princípio de cálculos é trigonometria com determinante de Gauss para calcular a área. A trigonometria calcula as coordenadas e o determinante de Gauss calcula a área, ok? Ok, galera? Vamos mais uma aqui. O levantamento também pode ser do tipo caminhamento perimétrico. O nome já sugere. Caminhamento significa deslocamento do aparelho ao longo dos pontos da poligonal. Perimétrico significa que o aparelho se desloca sobre o perímetro da poligonal, seja ela aberta ou fechada. Percorre-se toda a poligonal, fazendo estações visadas apenas nos vértices dessa poligonal, com visadas tipo ré e tipo vande. No exemplo aqui, uma poligonal fechada, o instrumento é estacionado somente sobre os vértices e as leituras são feitas somente no vértice anterior e no posterior. O mesmo aqui para a poligonal aberta, ok? Esse método é recomendado para poligonais isentas de obstáculos sobre os alinhamentos. Por exemplo, não pode ter muro sobre o alinhamento, não pode ter cerca, não pode ter árvores grandes sobre o alinhamento, ok? Ele é recomendado para imóveis rurais, levantamento de imóveis rurais, cuja trilha da divisa do lote esteja limpa. Se ela não estiver limpa, então o método de caminhamento perimétrico não poderá ser aplicado, certo? Instrumento, teodolito ou estação total. O princípio de cálculo desse método é trigonometria e determinante de Gauss, ok? Terceiro tipo de levantamento óptico é o caminhamento com irradiações, ok? Você caminha, você forma uma poligonal auxiliar quando não é possível caminhar sobre as linhas da poligonal e quando você quer outros detalhes a mais, você forma uma poligonal auxiliar, desloca o aparelho sobre essa poligonal auxiliar. Observe aqui no desenho, a poligonal auxiliar é vermelha, mas a poligonal que vai ser levantada é essa marronzinha que está em volta. E a poligonal auxiliar pode ser feita por dentro ou por fora do perímetro que você quer levantar, ou pode ser mista, pode uma parte dela ficar do lado de dentro e outra do lado de fora. Sendo que a poligonal auxiliar é que vai gerar os cálculos das coordenadas da poligonal que você está levantando. E por que ele é chamado de caminhamento com irradiações? Porque você não visa somente o perímetro, você visa também outros detalhes da poligonal, certo? Você não visa somente o perímetro que o aparelho está se deslocando. Você, além das visadas para mudança de aparelho, você visa também os pontos que estão do lado de fora. No exemplo da direita, em cada estação você está levantando aqui a árvore, está levantando o vértice da casa, está levantando o perímetro, está levantando a lagoa, ok? Então, o caminhamento fazendo irradiações para alcançar o detalhamento que existe em cada estação, os detalhamentos da poligonal. Você quer, por exemplo, que no desenho apareça um poço. Tem um poço de água lá e você quer que ele apareça. Então, você faz uma irradiação no poço para que no desenho ele apareça, ok? Esse método é recomendado para qualquer tipo de área. Não existe área que ele não faça. Você vai escolher a trilha por onde vai estacionar, de forma que consiga visar todos os pontos que necessita. E a quantidade de estações vai ser definida de acordo com o que você quer levantar. O instrumento, teodolito ou estação total, e o princípio de cálculos é a trigonometria, que é a resolução dos triângulos, e o determinante de Gauss para calcular a área. Ok? Olha lá. Coordenadas ortogonais, outro tipo de levantamento óptico. Coordenadas ortogonais, primeiro você cria uma linha base. A partir dessa linha base, você determina um ângulo e uma distância para fazer a visada dos pontos.
Nesse exemplo aqui, todos os ângulos em relação à linha ortogonal, todos eles têm 90 graus, o ângulo dos quadros. Então, você visa, dessa linha aqui, em cada ponto, você gira 90 graus e alcança a borda da estrada. Observe que se você tiver a distância de cada linha dessa, você vai ter o desenho da estrada perfeito como a estrada é. Ok? Ele é recomendado para áreas estreitas, limitadas ao alcance do aparelho. Um detalhe interessante, o aparelho vai se deslocar sobre essa linha base e ele pode visar pontos que estão do lado direito dele e do lado esquerdo. Aqui no desenho seria em cima e embaixo. No nosso exemplo, nós temos visadas somente para cima, do lado direito. O instrumento é o teodolito ou a estação total. O princípio de cálculo são as distâncias taquiométricas, distância calculada com o aparelho, aquela que vocês já fizeram. A trigonometria para determinar as coordenadas e o determinante de Gauss para determinar a área. Ok? Olha lá. Mais um tipo de levantamento óptico. Esse é pouco usado. Muito pouco usado. Muito poucas pessoas utilizam porque ele é um método muito difícil e o cálculo dele é complicado. É a interseção de visadas. Você estabelece dois pontos A e B, dentro ou fora do polígono. Forma-se triângulos a partir das visadas e calcula-se as coordenadas e a área de cada triângulo e soma. O objetivo é calcular as coordenadas dos pontos que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a partir de ângulos e distâncias você calcula aqui e calcula a área de cada triângulo. É um método muito difícil. Recomendado para áreas pequenas, limitadas ao alcance do instrumento. O instrumento é o teodolito. E o princípio de cálculo é o mesmo dos outros anteriores. Distância taquiométrica, resolução de triângulos e determinante de Gauss. Vamos ao sexto tipo de levantamento óptico. Ele é chamado de nivelamento geométrico. Esse eu quero passar para vocês na prática também. É um tipo de nivelamento que utiliza o nível analógico que só tem movimento horizontal. A visada dele é travada no horizonte. Ela é travada no plano horizontal. Determina-se a distância entre a linha de visada e a referência de nível, como vocês podem ver aqui no desenho. Para onde o aparelho girar, o fio médio da visada vai passar por formar um plano horizontal. Se você tiver uma referência de nível aqui embaixo, você vai trabalhar comparando essa referência de nível com o plano de visada, que são paralelos. No meio estará o terreno, ok? Determina-se a distância entre o plano de visada e o RN. As visadas feitas aqui em cima é descontada, é subtraída desse total e assim se determina as cotas dos pontos, ok? O nivelamento geométrico, assim chamado, ele pode ser simples ou composto. Vamos ver o simples. O simples, de uma única estação, você consegue visar todos os pontos do levantamento. Observe que a linha de visada formou um plano perfeito. O terreno é que está em desnível. Observe que a distância do terreno até a linha de visada aumenta à medida que você vai se aproximando do aparelho. E as cotas diminuem aqui embaixo. O objetivo é a obtenção das cotas, que a referência de nível é essa linha verde aqui embaixo. Então, de uma única estação, você gira e lê todas as medidas ao alcance do aparelho. Esse é o nivelamento geométrico simples. Ele é recomendado para áreas pequenas, recomendadas ao alcance da luneta do nível, e áreas com pontos que já têm coordenadas horizontais determinadas. O nível não é recomendado para levantar as coordenadas cartesianas. Ele é recomendado para levantar o relevo. Então, de alguma forma, você tem que ter as coordenadas levantadas dos pontos, ok? O instrumento é o nível óptico e o princípio de cálculo do nível óptico é só soma e subtração. É o trabalho mais simples que existe. Vamos lá. O segundo tipo de nivelamento geométrico é o nivelamento geométrico composto.
onde você faz mais de uma estação do instrumento, vinculando uma à outra, utilizando a mesma superfície de referência como base para começar a contagem das cotas, ok? E observe que cada estação tem a sua linha divisada. E cada estação procede um cálculo para encontrar a cota de cada ponto que está sendo lido. Esse método é recomendado para todas as áreas, qualquer área ele faz, desde que os pontos tenham coordenadas horizontais definidas. Você tem que usar outro método para determinar as coordenadas horizontais, certo? O instrumento é o nível óptico e o princípio de cálculo é soma e subtração. Ok, galera? Então, esse foi um resumo dos tipos de levantamento topográfico que existem, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima oportunidade.